Crescer em um bairro simples não era fácil, mas era a única realidade que eu conhecia. Não havia luxo, mas havia amor, ainda que em doses pequenas e repletas de sacrifício. Minha mãe, com suas mãos calejadas de tanto trabalho, era a pessoa mais forte que conheci. Depois que meu pai nos deixou, ela assumiu o peso de tudo sozinha, transformando cada dia em uma batalha para colocar comida na mesa e manter um teto sobre nossas cabeças. Eu aprendi com ela que o mundo não perdoa fraquezas, mas também que há uma força em resistir e seguir em frente. Enquanto os outros sonhavam com coisas grandes, meus sonhos eram práticos. Terminar os estudos, conseguir um emprego, ajudar. Minha mãe. Não havia espaço para frivolidades ou distrações. Eu cresci sabendo que nada seria dado de graça e que, se quisesse algo, teria que lutar com unhas e dentes. Foi assim que consegui uma bolsa para a faculdade, estudando até tarde da noite, trabalhando meio período e recusando qualquer convite que não contribuísse para o meu futuro. Na faculdade, descobri algo que mudaria minha vida: uma paixão por tecnologia. Eu me sentia em casa em meio à lógica dos códigos, onde tudo fazia sentido, diferente do caos do mundo lá fora. Depois de me formar, comecei pequena, com uma startup que mal pagava as contas no início. Mas eu acreditava no meu projeto e, com o tempo, aquilo que parecia impossível começou a se tornar uma realidade. Cada contrato fechado, cada cliente conquistado era uma prova de que o esforço valia a pena. Foi em um evento corporativo que conheci Marcos. Ele era diferente dos homens que eu conhecia, inteligente e atencioso, mas também com um lado que parecia preso à aprovação de sua mãe. No começo, isso não parecia grande coisa. Laura, sua mãe, era uma figura intimidante, uma daquelas mulheres que você percebe de longe que valoriza o status acima de tudo. Apesar de algumas alfinetadas sutis, achei que poderia lidar com ela. Afinal, eu já tinha enfrentado coisas muito piores. Quando nos casamos, decidi não misturar nossos mundos financeiros. Comprei um apartamento com meu dinheiro, um espaço que simbolizava tudo o que eu havia conquistado. Não fazia questão de ostentar, mas aquele lugar era meu porto seguro, meu pedaço de independência. O que eu não sabia é que para Laura isso era um desafio. Para ela, não importava quem eu era ou o que havia feito. Eu nunca seria boa o suficiente para o filho dela. As primeiras visitas dela ao apartamento foram desconfortáveis, mas eu me mantinha cordial. Sempre ouvi dizer que às vezes o silêncio é mais poderoso que palavras. Só não imaginava que um dia ela usaria isso contra mim, transformando minha paciência em uma arma que quase me derrubaria. Mas o que ela não sabia, o que ninguém parecia saber, era que eu não recuava. Eu apenas esperava o momento certo para agir, e o momento certo estava chegando. Eu podia senti-lo, como uma tempestade que começa a se formar no horizonte. Era uma manhã tranquila, ou pelo menos parecia ser. Eu estava no meu escritório improvisado, na sala de estar, revisando alguns relatórios da startup. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando os móveis que escolhi com tanto cuidado, cada peça um reflexo do meu esforço. Apesar das tensões ocasionais, aquele apartamento era o meu refúgio, um lugar que eu transformei em lar. O som insistente da campainha me tirou da concentração. Levantei, ajeitando o cabelo com as mãos e respirando fundo. Quando abri a porta, dei de cara com Laura. Estava impecavelmente vestida, como sempre, mas havia algo em seus olhos que me colocou em alerta. Ela me olhou de cima a baixo como se avaliasse cada detalhe, do vestido simples que eu usava ao chão que ela pisava. Clara, começou, com um tom que parecia um aviso. Você sabe que este lugar não combina com você, não sabe? Tentei entender onde ela queria chegar, mas antes que pudesse falar, Laura entrou sem ser convidada, examinando o apartamento como se fosse dela. Ela tocava nos móveis, olhava as paredes, franzia a testa. Era como se estivesse avaliando se o espaço estava à altura do padrão que ela considerava aceitável. Eu sempre soube que você não era boa o suficiente para o meu filho, mas agora está mais claro do que nunca. Um lugar como este não deveria pertencer a alguém como você. As palavras me atingiram como um soco, mas mantive o rosto neutro. Laura sempre soube como provocar, mas eu já havia aprendido a não reagir. Ela se virou para mim, cruzando os braços, e disse algo que nunca esquecerei. Vá embora, pobretona. Hoje mesmo quero desfrutar deste lindo lugar com meu filho. Você não pertence aqui. Por um instante, tudo dentro de mim quis gritar. Quis lembrá-la de cada centavo que ganhei, de cada lágrima derramada para conquistar aquele espaço. Mas eu sabia que discutir com ela era como jogar pedras no oceano. Em vez disso, respirei.
Fundo, caminhei até a mesinha de entrada e peguei as chaves do apartamento. Se é isso que você quer, Laura, eu vou embora. O choque passou pelo rosto dela por um segundo, mas foi rapidamente substituído por um sorriso de triunfo. Ela provavelmente achava que eu estava derrotada, que sua superioridade havia vencido. Para mim, no entanto, aquilo era apenas o início. Coloquei as chaves na mão dela e saí sem olhar para trás. Enquanto descia pelo elevador, o silêncio parecia ecoar dentro de mim. Não era tristeza nem raiva, mas uma certeza. Laura havia cruzado uma linha, e agora era minha vez. Eu sabia que não precisava gritar ou me justificar. Minha força não estava nas palavras que ela queria ouvir, mas nas ações que ela jamais poderia prever. A porta do elevador se abriu, e eu saí para a rua com um propósito claro. A partir daquele momento, Laura seria lembrada de que, por trás do silêncio, havia uma força que ela nunca entenderia. Caminhei pelas ruas naquele dia com passos firmes, mas por dentro, sentia um redemoinho de emoções. Não era a humilhação que me incomodava. Eu já tinha enfrentado coisas muito piores na vida. Era a audácia de Laura, a maneira como ela achava que podia simplesmente me apagar da minha própria história. Mas eu sabia que a melhor resposta não estava em palavras ditas com raiva. Estava no planejamento. Assim que cheguei ao meu escritório, sentei-me à mesa e comecei a traçar o que precisava ser feito. Peguei o contrato de compra do apartamento, o registro do imóvel e todos os documentos que comprovavam, sem sombra de dúvida, que aquele lugar era meu. Cada folha era uma lembrança do quanto lutei para conquistar o que tenho, e naquele momento, elas também eram as armas de que eu precisava. Conversei com meu advogado naquela tarde, explicando tudo. Ele me ouviu com atenção, e quando terminei, sorriu levemente. Você tem tudo ao seu favor, Clara. Ela não tem ideia do que está fazendo. Isso me deu mais confiança, mas o que eu queria não era apenas recuperar o que era meu. Eu queria que Laura sentisse o peso de suas ações, que entendesse que a arrogância tem consequências. Enquanto isso, Laura parecia estar aproveitando o triunfo. Soube pelos vizinhos que ela começou a redecorar o apartamento, substituindo móveis que escolhi com cuidado por peças exageradas e barulhentas, como se quisesse transformar o lugar em um palácio. Também soube que organizou um jantar para amigos, gabando-se de como finalmente estava colocando ordem na casa. Eu poderia ter agido naquele mesmo instante, mas decidi esperar. Às vezes o silêncio é a estratégia mais poderosa. Deixei que ela se acomodasse, que acreditasse que havia vencido. Viajei para uma conferência de negócios e mergulhei no trabalho, mas todos os dias mantinha um olho no que estava acontecendo. Cada gasto que Laura fazia, cada comportamento que incomodava os vizinhos, era como uma peça se encaixando no quebra-cabeça que eu estava montando. Quando voltei da viagem, soube que as coisas estavam começando a desmoronar. Os vizinhos estavam irritados com as festas barulhentas, e até mesmo Marcos parecia desconfortável com as decisões da mãe. Ele me ligou algumas vezes, mas eu mantive as conversas curtas e frias. Não era hora de mostrar as cartas. Naquela noite, enquanto olhava pela janela do meu hotel, senti uma onda de calma. Não era satisfação antecipada. Era algo mais profundo. Eu sabia que, em breve, as coisas mudariam. Laura havia transformado minha paciência em um teste de resistência, mas ela não fazia ideia de que eu sempre jogava pelo longo prazo. A tempestade estava prestes a chegar, e desta vez eu estaria no controle. A mensagem do meu advogado chegou mais cedo do que eu esperava. Tudo estava pronto. O processo de reintegração de posse havia sido protocolado e Laura seria notificada naquela manhã. Senti uma mistura de calma e expectativa enquanto tomava meu café. Não havia necessidade de correr ou de me preocupar com cada detalhe. Eu já tinha feito o trabalho duro. Agora era a hora de colher os resultados. Pouco depois do meio-dia, meu telefone tocou. Quando atendi, ouvi a voz de Laura, trêmula, quase irreconhecível. Clara, o que está acontecendo? Recebi uma intimação dizendo que preciso deixar o apartamento. Isso é um erro, não é? Você sabe que não pode fazer isso comigo? Fechei os olhos por um instante, absorvendo o momento. Quando respondi, minha voz era firme, mas sem traços de emoção. Não há erro, Laura. O apartamento é meu. Sempre foi. Você sabia disso desde o início. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, mas logo voltou a falar, agora com um tom de desespero que contrastava fortemente com sua arrogância habitual. Clara, me escuta. Eu fiz isso pelo Marcos, pelo bem dele. Eu estava tentando proteger minha família.
A ironia daquelas palavras quase me fez rir. Proteger sua família? Perguntei com calma. Você destruiu o lugar que eu chamei de lar. Tentou me humilhar e ainda quer justificar isso como proteção? Houve mais silêncio, seguido de um som abafado, como se ela estivesse chorando. Mas eu não tinha mais espaço para compaixão naquele momento. Laura não era uma mulher que aprendia com palavras gentis ou gestos de boa vontade. Ela precisava enfrentar as consequências de seus atos para, talvez, entender o peso deles. Naquele mesmo dia, Laura começou a embalar suas coisas. Ela ligou novamente, implorando, mas dessa vez eu não atendi. A cada ligação perdida, senti uma espécie de libertação. Não era a vingança que eu procurava, mas justiça. E justiça, para mim, significava recuperar o que era meu e deixar claro que eu não seria intimidada por ninguém. Quando finalmente voltei ao apartamento, encontrei-o vazio. Laura havia saído, deixando para trás apenas o eco de sua presença e alguns móveis que não quis levar. Olhei ao redor, observando os vestígios do caos que ela havia causado, mas ao invés de raiva, senti uma onda de determinação. Aquele lugar, aquele espaço, era um reflexo da minha história. E agora, mais do que nunca, eu estava pronta para reescrevê-lo. Com as chaves novamente nas mãos, fechei a porta atrás de mim e respirei fundo. Havia muito a fazer, mas não me importava. Eu sabia que a verdadeira vitória não estava apenas em recuperar o que era meu, mas em mostrar que minha força nunca poderia ser ignorada, e isso era apenas o começo. Quando entrei no apartamento, algo dentro de mim mudou. Não era só o alívio de finalmente tê-lo de volta, mas a percepção de que, apesar de tudo, aquele lugar ainda era um pedaço de quem eu sou. As marcas que Laura havia deixado estavam por toda parte. Móveis trocados, objetos quebrados, paredes pintadas em tons berrantes que nada tinham a ver comigo. Mas ao invés de raiva, senti uma determinação quase elétrica. Passei horas andando pelos cômodos, decidindo por onde começar. Cada canto era uma lembrança do que foi tirado de mim, mas também do que eu estava pronta para recuperar. Liguei para uma equipe de limpeza e para uma empresa de design. Não queria apenas restaurar o apartamento. Queria transformá-lo em algo ainda melhor, algo que refletisse não só minha história, mas também minha vitória. Enquanto esperava os reparos começarem, recebi uma ligação de Marcos. Por um momento, considerei ignorar, mas decidi atender. Sua voz do outro lado parecia hesitante, quase cautelosa. Clara, podemos conversar? Eu sinto muito pelo que aconteceu. Não fazia ideia do que minha mãe estava fazendo. Ouvir isso foi como uma faísca que reacendeu algo dentro de mim, mas não era o tipo de sentimento que ele provavelmente esperava. Marcos, você sabia que ela não me apoiava. Talvez não soubesse dos detalhes, mas permitiu que ela ultrapassasse todos os limites. E sabe o que é pior? Você nunca me defendeu. Ele tentou se justificar, mas cada palavra parecia vazia. Eu pensei que era melhor evitar conflitos. Achei que vocês duas poderiam se entender com o tempo. Respirei fundo, controlando a vontade de gritar. Evitar conflitos? Você acha que é assim que as coisas funcionam? Enquanto você ficava em silêncio, ela me tratava como se eu fosse nada. E sabe de uma coisa, Marcos? Eu não preciso mais de você nem da sua complacência. Houve um longo silêncio antes de ele murmurar algo sobre querer consertar as coisas. Mas naquele momento, eu já tinha decidido que minha vida não giraria mais em torno de agradar ninguém. Os dias seguintes foram uma correria. Entre reuniões, de trabalho e decisões sobre o apartamento, percebi que aquilo não era apenas uma reforma física. Era minha forma de reconstruir tudo o que Laura tentou apagar. Quando os operários finalmente terminaram, fiquei sozinha no espaço vazio, observando o resultado. As paredes agora tinham cores suaves, os móveis eram elegantes e funcionais, e cada detalhe parecia gritar quem eu era. Naquela noite, sentei no sofá e abri uma garrafa de vinho. O silêncio ao meu redor não era mais vazio. Era um lembrete de tudo o que conquistei. Eu sabia que Laura estava remoendo sua derrota, e Marcos provavelmente ainda tentava entender onde havia errado. Mas para mim, a história deles havia terminado. Enquanto a lua brilhava pela janela, comecei a planejar o próximo passo da minha vida. A vitória não estava apenas em retomar o que era meu, mas em seguir em frente, deixando para trás tudo e todos que tentaram me fazer menos do que eu sou. O primeiro dia no meu apartamento renovado foi como um renascimento.
Enquanto a luz da manhã atravessava as janelas, iluminando cada canto que eu reconstruí com tanto cuidado, percebi que finalmente estava livre. Não apenas de Laura, mas de todos os julgamentos, as expectativas e as limitações que haviam tentado impor sobre mim. Era como se cada parede, cada móvel, fosse um reflexo de uma nova versão de mim mesma, mais forte, mais confiante, mais completa. Marcos me procurou, novamente alguns dias depois. Ele apareceu no trabalho, carregando um buquê de flores e um olhar cheio de arrependimento. Assim que o vi, soube que ele ainda não havia entendido. Clara, eu errei, e sei disso. Mas ainda acho que podemos consertar as coisas. Podemos começar, de novo. Olhei para ele por um momento pensando no que dizer. Por muito tempo aceitei o mínimo, acreditando que amor era o suficiente para tolerar omissões e silêncios. Mas agora era diferente. Marcos, você não entende. Não é apenas sobre o que sua mãe fez. É sobre o que você não fez. Eu lutei tanto para chegar onde estou, e ao invés de me apoiar, você me deixou sozinha. Eu não posso viver assim. Ele tentou insistir, mas minha decisão já estava tomada. A despedida foi fria, mas necessária. Quando ele saiu, senti que finalmente estava pronta para seguir em frente sem carregar o peso de uma relação que não me fazia crescer. Sobre Laura, soube pelos vizinhos que ela estava enfrentando dificuldades financeiras. Depois de gastar além da conta para transformar meu apartamento, acabou acumulando dívidas que não conseguia pagar. A ironia era amarga, mas clara. Sua arrogância e ambição descontrolada a haviam levado ao próprio declínio. O que aconteceu comigo, no entanto, foi o oposto. Meu trabalho começou a ganhar cada vez mais reconhecimento. A startup onde investi tanto finalmente fechou um grande contrato, e meu nome passou a ser associado ao sucesso da empresa. O apartamento tornou-se mais do que um espaço físico. Era um símbolo do que eu havia superado, um lembrete diário de que eu podia enfrentar qualquer coisa. Passei a me cercar de pessoas que realmente se importavam, que enxergavam o meu valor e me apoiavam. Fiz amigos novos, fortaleci laços antigos e, pela primeira vez em muito tempo, me permiti pensar no futuro com otimismo. Em uma tarde tranquila, enquanto regava as plantas na varanda, olhei para o horizonte e senti algo que há muito tempo não sentia: paz. Não havia mais raiva, mágoa ou ressentimento. Laura e Marcos pertenciam a um capítulo encerrado da minha vida, e suas consequências eram apenas isso: consequências. A história deles não era mais minha. Meu recomeço não era apenas sobre reconstruir um lar ou uma carreira, mas sobre me redescobrir, sobre entender que ninguém tem o poder de me definir além de mim mesma. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e dourado, percebi que meu maior triunfo não estava em vencer Laura ou deixar Marcos para trás. Estava em finalmente me libertar. Eu havia encontrado meu caminho novamente, e dessa vez, sabia que nada poderia me tirar do meu lugar.